Olá! Você já parou para pensar que a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, que na verdade são sinônimos. Por que Jesus fala sobre isso e o que significa o reino de Deus? Tem muita gente que acredita que reino de Deus é a igreja. Infelizmente tem gente que pensa isso. A gente falou sobre igreja nos vídeos anteriores, mas na verdade reino de Deus, a igreja deve ser governada pelo reino de Deus, mas não quer dizer que a igreja seja o reino de Deus e nem que o reino de Deus seja a igreja. Não são independentes, né? Porque a igreja precisa estar debaixo do senhorio do reino de Deus, mas não são a mesma ideia, a mesma coisa. Não são sinônimos, podemos dizer assim. E tem muita gente que acredita que o reino de Deus é o céu. Sim, o reino de Deus é influente no céu, ele governa sobre tudo. E o céu também é um dos lugares onde Deus governa, vamos dizer assim, se nós falarmos de lugar. Apesar que o reino de Deus também não significa ser um lugar onde Deus habita, um lugar onde Deus governa, um lugar onde Deus está, um lugar onde está o trono de Deus. Quando a gente pensa em reino, a gente pensa em trono, a gente pensa em cidade, a gente pensa em leis, a gente pensa em cultura, a gente pensa num rei. Na verdade, nosso reino tem um rei e o nosso rei se chama Senhor Jesus. Mas o reino de Deus, essa palavra especificamente na Bíblia, ela não significa lugar, ela significa governo. Quando a Bíblia fala reino de Deus, está dizendo o senhorio de Deus, o governo de Deus chegou. O reino de Deus está sobre nós. Venha o teu reino, ele está dizendo, venha o teu governo sobre a minha vida, venha o teu senhorio sobre a minha vida, seja feita a tua vontade sobre nós. Essa é a ideia do reino de Deus. E é por isso que quando Jesus fala o reino de Deus está chegando, o reino de Deus chegou, é que o reino de Deus se fazia presente na vida dele. Ele estava sobre o governo de Deus, ele estava sobre o governo do Pai e estava ensinando através do Evangelho as pessoas a viverem debaixo desse reinado, debaixo desse senhorio de Jesus Cristo. É por isso que nós, quando aceitamos, podemos dizer assim, aceitamos Jesus, nós não aceitamos Jesus apenas como nosso Salvador. É muito fácil, é muito simples dessa forma. Eu quero Jesus como meu Salvador. Mas a Bíblia nos ensina, em Romanos capítulo 10, que ele deve ser também o nosso Senhor. Ele é o Senhor da tua vida? Essa é uma grande pergunta que tem que ficar. Se ele é o Senhor da sua vida, se ele governa sobre você, se você permite pela sua vontade acontecer na sua vida, então o reino de Deus está sobre você. Quando Jesus fala isso para os discípulos, quando Jesus fala para a multidão sobre o reino de Deus, e ele fala as parábolas, por exemplo, a gente vai falar isso sobre parábolas lá no futuro, em outros vídeos, mas quando Jesus fala das parábolas, ele está dizendo, ensinando acerca do reino de Deus. Na verdade, ele está ensinando acerca do governo de Deus sobre a vida daqueles que creem nele, daqueles que querem fazer parte desse reino, daqueles que nasceram de novo e se nasceram de novo, podem fazer parte do reino de Deus, ou seja, já entraram no reino de Deus, já estão sendo governados pelo senhorio de Jesus. Então, na verdade, o reino de Deus não se trata de um lugar, não se trata de um ambiente, não se trata da igreja como um todo, né? Claro que a igreja também, a verdadeira igreja deve estar submissa ao reino de Deus, porque se não está submissa ao reino de Deus, não é igreja, é outra coisa qualquer, mas não está submissa à vontade de Deus, é apenas uma instituição, apenas uma organização, apenas sei lá o que, mas não é a igreja. Mas o mais importante que nós devemos deixar de entendimento aqui para vocês é que o reino de Deus não se trata verdadeiramente de lugares, não se trata de coisas, não se trata, como o próprio Jesus disse, ele não está aqui ou está ali, mas o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está onde vocês se reúnem. O reino de Deus está operando quando vocês permitem que a vontade dele seja feita na vida de vocês e quando vocês obedecem a sua voz e cumprem o propósito do reino de Deus. O reino de Deus também tem um propósito e o propósito do reino de Deus é fazer com que o evangelho do reino de Deus alcance pessoas ao redor da terra e faça com que essas pessoas entendam o Evangelho, se convertam ao Senhor Jesus, recebam o Espírito Santo, nasçam de novo e possam experimentar do propósito de Deus para a vida delas, que é ser governada novamente pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Criador de todas as coisas, assim como era no princípio. E para concluir, eu sei que você na sua Bíblia já leu Reino dos Céus e Reino de Deus. Eu falei no início que são a mesma coisa, só apenas são usadas de palavras diferentes para explicar o óbvio, na verdade, que é o governo de Deus. É que a ideia do Reino dos Céus, quando Mateus escreve isso, na verdade, Mateus que fala Reino dos Céus, os outros evangelistas, outras pessoas falam Reino de Deus, é que Mateus escreve para judeus. Os hebreus tinham alguma dificuldade em falar o nome de Deus ou
escrever o nome de Deus. Então Mateus usou a ideia de céus, lugar de autoridade, lugar do trono de Deus, lugar da habitação de Deus. Então está dizendo o reino daquele que habita nos céus, daquele que habita nas alturas, daquele que governa e é soberano sobre todas as coisas. Então Deus é soberano e Ele governa sobre todas as coisas. Toda autoridade foi dada a Jesus, Ele é o nosso rei. Então o reino de Deus já é presente. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Grande abraço. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e abençoar outras pessoas.